o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não o quero fazer com tinta e pena. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nominalmente. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que tu possas permitir que esta igreja se una com outras igrejas na face da terra, para abreviar a vinda do Senhor Jesus, proclamando a mensagem da salvação. E nesta hora, Senhor, quando vamos estudar a tua palavra, queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa estar nos ajudando a compreendê-la. Queremos te pedir que tu estejas ungindo aqui a cada servo teu, que o Senhor esteja revestindo, Senhor, a cada pessoa, de tal maneira, Senhor, que ao estudarmos a tua palavra, o teu Espírito nos aplique às nossas vidas a mensagem contida nesse texto. E permita, Senhor, que ninguém possa sair daqui da mesma maneira que entrou, mas que possa ter a convicção de que foi visitado pela tua graça. Fala conosco, dirige-nos, instrui-nos nesta hora, mas mais do que isso, Senhor, transforma-nos segundo a tua vontade, para que o nosso coração, Senhor, esteja quebrantado, contrito diante de ti, e que a tua graça esteja sendo derramada sobre nós. No nome precioso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Esta é uma das menores cartas e também um dos menores livros da Bíblia. É uma carta pessoal do apóstolo João, dirigida a Gaio, um dos pastores de uma igreja da Ásia, provavelmente a igreja de Pérgamo. Ela contém testemunhos a respeito de 3 diferentes crentes, mostrando valores espirituais e mostrando defeitos, um pouco de cada coisa. E nesta manhã eu gostaria de pensar, de estudar a palavra de Deus a respeito desses testemunhos que estão narrados aqui por João, e tentar aprender com os valores e tentar aprender com os defeitos destas pessoas, para que nós possamos também, no nosso testemunho pessoal, naquele testemunho diante da verdade de Deus, diante dos olhos do Senhor, estar crescendo, estar sendo coerentes com aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. O primeiro testemunho é a respeito de um homem chamado Gaio. Gaio é o receptor desta carta, e João começa essa carta falando a respeito desse homem, da qualidade de vida espiritual desse homem. E os versículos de 1 a 8 se referem a Gaio.
Nós não sabemos exatamente quem era esse homem, nós não temos tantos detalhes assim, porque esse era um nome muito comum na época em que o Novo Testamento foi escrito, e a Bíblia apresenta pelo menos 4 pessoas diferentes que têm este nome, e nós nem sabemos se são a mesma pessoa as 4 vezes, ou se são pessoas diferentes. Acredita-se que sejam pessoas diferentes, porque estavam em localidades do mundo diferentes, mas sabemos através da história que provavelmente este Gaio que recebeu esta mensagem morasse na cidade de Pérgamo e que fosse um dos pastores daquela igreja. Naquele tempo as igrejas tinham vários pastores e eles trabalhavam juntos, mas também surgiam dificuldades e também surgiam problemas, como esta carta vai nos ensinar. A palavra de Deus vai nos dizer que esse homem Gaio era servo de Deus e que estava vivendo um período na sua vida de prosperidade espiritual. E por isso é que João começa então orando, agradecendo a vida deste homem e fazendo pedidos específicos, pedindo que Deus lhe dê saúde. Versículo 2 vai dizer isso, vai dizer assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. E pedindo que Deus dê a ele prosperidade material. Esse que te vá bem em todas as coisas, traduzindo literalmente, que sejas próspero. É isso que está aqui. Olha, eu quero que Deus abençoe a vida de você, Gaio, que Deus lhe permita ter saúde, que Deus lhe dê prosperidade. Era uma oração do velho apóstolo, e que nos ensina que nós podemos orar por estas coisas, e que nós devemos orar por estas coisas, ainda que esse não seja o assunto desta epístola. Mas ele agora começa a mostrar que esse homem já estava vivendo uma prosperidade espiritual. Ele vai dizer ainda no versículo 2, assim como bem vai a tua alma, assim como é próspera a tua alma, que Deus lhe dê prosperidade e saúde, assim como o seu coração, a sua alma já prosperou no Senhor. E ele então passa agora a descrever quais são as características da prosperidade espiritual deste homem chamado Gaio. Versículo 3 vai nos dizer que a primeira característica espiritual desse homem é que ele estava comprometido com a verdade, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não havia divórcio no coração desse homem para com Cristo. Ele estava comprometido com o Senhor Jesus, a verdade, nem tampouco com a prática e a alegria da vida cristã. Às vezes nós queremos estar comprometidos com Cristo, mas não queremos estar comprometidos a viver este Cristo no dia a dia. E João está dizendo: olha, eu estou feliz porque você é um homem comprometido com Jesus, e você está comprometido de modo verdadeiro, a sua vida está mostrando isso. Eu estou feliz, me sinto alegre. Eu fui o seu professor, mas agora eu estou vendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você está comprometido com esta verdade. Era uma fé robusta, era uma fé firmada na palavra, era uma fé que experimentada na vida, que era experimentada na vida. Eu acho que essa é a grande lição que Deus nos vai apresentar sempre na palavra. A fé não é teoria, e não é só um sentimento. A fé é também uma experiência constante com Deus. Eu posso falar muito sobre a fé, eu posso pregar sobre a fé, eu posso até orar com fé, mas se eu não viver pela fé, eu não tenho compromisso com a verdade. E é aí que muitas vezes na nossa vida nós começamos a titubear, porque a gente conhece a doutrina da fé, a gente sabe até as palavras bonitas da oração da fé, mas quando chega a hora de caminhar pela fé, nós esquecemos desse compromisso com a verdadeira fé. E é isso que João está dizendo: olha, na sua vida, Gaio, eu quero elogiá-lo, porque estou percebendo que você está comprometido com esta verdade. E ele continua: olha, você passou no teste da verdade. E João era o homem que gostava de fazer os testes. Se a gente lê
a primeira epístola, vai perceber que ele coloca vários testes morais. Você se diz crente em Jesus? Ele estava dizendo que a igreja estava infiltrada por vários anticristos, que não se diziam anticristos, mas que o eram. E Jesus vai usar a mesma linguagem, dizendo que a igreja sempre vai estar misturada, joio e trigo vão estar sempre no mesmo lugar. E ele vai dizendo, olha, vamos fazer um teste, o que é joio e o que é trigo, o que é anticristo dentro da igreja, mesmo se dizendo cristão. E ele vai então colocando alguns testes. O primeiro teste, lá na primeira epístola de João, é a verdade. O segundo teste é o amor. E ele então está dizendo, olha, Gaio, você passou no teste da verdade, mas você tem passado também no teste do amor. E ele começa então dizendo assim, versículo 6, os quais diante da igreja testificaram do teu amor. Você passou, Gaio, no teste do amor. Não era somente de palavra, mas era um amor que era vivenciado nas seguintes atitudes. E essa pequena epístola vai nos mostrar as atitudes de amor desse homem que estava sendo aprovado e que estava sendo dado um testemunho de aprovação. A primeira atitude de amor que esse homem representou, vivenciou, e que foi um exemplo para a comunidade dele, e que foi um exemplo para o mundo, porque isso está na palavra de Deus como testemunho para nós, foi a hospitalidade. É isso que a palavra vai nos dizer. Versículo 5, versículo 6, vamos dizer isso. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificaram do teu amor, os quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás, porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. E ele começa então a dizer, olha, Gaio, você passou no teste do amor. E um dos exemplos disso, que eu posso ver na sua vida, é que você tem um coração e uma atitude de vida hospitaleira. Essa era uma questão muito séria dos tempos passados. Não existiam boas estalagens, não existiam bons hotéis, e alguns até diziam que os estalajadeiros eram os piratas das estradas. Eles eram considerados ladrões, não é? E sabiam como enrolar o cliente em todos os aspectos. E eles tinham muitas dificuldades naquele tempo. E havia uma prática nas igrejas cristãs, de que quando chegava um cristão de um outro lugar, ele era recebido pelos irmãos, ele procurava a comunidade cristã, se apresentava naquela comunidade cristã, e era recebido na casa dos servos de Deus. E isso representava a fraternidade, a comunhão dos salvos no mundo. E João está dizendo, olha, eu estou percebendo na sua vida essa característica do amor. Receber irmãos estranhos, irmãos que você não conhece em sua casa. A hospitalidade na Bíblia sempre foi uma das formas de socorro do amor de Cristo. Sempre foi uma das maneiras que a palavra de Deus vai nos incentivar a vivenciar o amor de Jesus. Porque nós não recebemos em nossa casa pessoas simplesmente porque são ricas ou porque são pobres, porque têm alguma característica especial, porque são dessa raça ou daquela raça, mas nós recebemos por causa do nome de Jesus que está sobre elas. E elas são essas pessoas são nossos irmãos, e nós temos alegria nisso, e nós emprestamos o socorro naquele momento com toda a alegria do nosso coração. Eu tenho certeza que essa experiência nós temos vivido aqui em nossa igreja. E essas expressões de amor são contadas por Deus. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra que nos diz isso. E às vezes eu sei que dá trabalho, meus irmãos, receber pessoas. Dá um trabalho. Eu me lembro quando a banda de Chicago veio aqui e nós hospedamos aqueles irmãos. Que trabalho deu, sabe por quê? Terminou aqui tão tarde da noite, acho que quase 11 horas da noite, e esse povo teve que ir para a casa dos irmãos. E muitos dos irmãos que receberam, acho que todos os irmãos que receberam, tiveram que lavar a roupa, a mala de roupa desse povo, de madrugada. Mas eu não ouvi ninguém reclamando. Eu vi o povo de Deus fazendo isso com alegria, porque é o amor do Senhor Jesus que nos faz isso. Talvez você não faça isso na sua casa nunca, ficar lavando roupa de madrugada.
mas por causa do nome do Senhor Jesus, a gente faz essas coisas com prazer e com alegria. A hospitalidade cristã é uma das formas do socorro. E quando nós estamos exercitando a hospitalidade, ou quando nós estamos exercitando, meus irmãos, qualquer outra forma de socorro, nós não estamos fazendo nem para nós mesmos, nem para a igreja, nem para o pastor, nem para a pessoa que está recebendo socorro, mas estamos fazendo isso para Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 10, versículos 40, 41 e 42, que quando nós fazemos alguma coisa a um dos pequeninos do Senhor, não fazemos aqueles pequeninos, mas fazemos ao Senhor deles. E isso é computado na presença de Deus como expressão do amor, como expressão da presença do Senhor nos nossos corações. Fazemos a Jesus. Era isso que Gaio estava sendo elogiado. Olha, você passou no teste do amor. O seu coração estava aberto. E nós ficamos felizes, Gaio, em ouvir essas notícias de que existe amor na igreja de Jesus. Ele vai continuar aqui dizendo no versículo 5 da fidelidade. Versículo 5 vai dizer: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Tudo o que era feito e tudo o que um servo de Deus faz, deve fazê-lo por fé, por convicção espiritual. E João está dizendo: olha, esta obra que você tem feito, Gaio, você tenha feito na fé, na obediência ao Senhor, e isto é fidelidade para com o Senhor. O amor coerente com a verdade que nós cremos é fidelidade. Quando eu creio e vivo, quando eu leio na palavra e cumpro, quando eu entendo a vontade de Deus e coloco em prática, a Bíblia vai entender que é fé em ação, e ela chama isso de fidelidade. Fidelidade é fé em ação. Esse é o grande problema das igrejas, porque não existe tanta fé em ação. Às vezes nós nos acomodamos com a teoria, às vezes nós nos acomodamos com o conhecimento, às vezes nós nos acomodamos com o local, às vezes nós nos acomodamos com a mensagem, às vezes nós vibramos até com o pregador, nem sempre, mas às vezes nós vibramos com a música, mas não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer fé em ação, fidelidade, que a palavra, que a música, que o culto promovam na nossa vida algo novo, que se concretize na nossa experiência. É para isso que estamos aqui. Se isso aqui for mais um lugar de reunião, talvez você esteja perdendo o seu tempo. Se isso aqui for um ajuntamento para você assistir alguma coisa bonita, talvez exista muito mais coisas bonitas lá fora do que aqui dentro. Mas aqui precisa ser o lugar onde ouvimos a palavra de Deus e dizemos: Senhor, sim, estou pronto, quero fazer a tua vontade e quero colocar em prática. E isso é fé em ação, fidelidade. Gaio, eu quero dizer que você tem vivido de um modo fiel, fé em ação. Nós estivemos visitando a irmã Valdeci, o irmão Samuel, e sentimos um orgulho muito grande. A gente não pode sentir orgulho, mas das coisas boas a gente sente orgulho, né? Dos irmãos, porque ela testemunhou com lágrimas nos olhos, e o seu esposo testemunhou com lágrimas nos olhos, mal podia falar, a boca toda amarrada, dizendo do carinho e do amor que tem recebido dos irmãos, da atenção, do cuidado, do trabalho. Irmãos que estão indo lá para trabalhar, né? Chegamos lá, havia uma irmã da igreja ali trabalhando o dia inteiro, e outros que ali estão fazendo, eles disseram: olha, realmente a gente pode sentir que não é somente a mensagem da união, unção e missão, mas isso está acontecendo na nossa igreja. Pode dizer aos meus irmãos isso, pastor? Então eu estou dizendo no nome deles,
Eles estão agradecendo esse carinho, esse amor. E disseram: olha, e não vem ninguém aqui que não seja para trabalhar. Eu falei: é verdade, porque não vai lá visitar só para tomar cafezinho, é para trabalhar. Não é isso? Porque o povo está lá para se unir no amor, para ajudar, para socorrer aquela família. E nós louvamos a Deus, porque podemos ver pessoas fiéis, que estão vivendo a fé, estão colocando em ação. Louvado seja o nome de Deus por isso. Porque são nessas pequenas expressões, meus queridos, que nós vemos se aquilo que cremos é verdadeiro na nossa vida. Por isso que João levava tão a sério os testes morais, porque é tão fácil nós termos palavras bonitas nos nossos lábios, mas é preciso que nós tenhamos atitudes bonitas no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí então ele começa o assunto desta epístola, e ele vai dizer agora: olha, Gaio, eu estou feliz, porque não somente você recebeu pessoas na sua casa, não somente porque você tem vivido esse amor prático, não porque você somente tem sido fiel, mas porque você tem tido a visão do reino de Deus. E ele vai dizer então para nós, nos versículos 6, 7 e 8, qual era a visão que Gaio tinha do reino de Deus, os quais aqueles estrangeiros que ele recebeu na sua casa, estranhos que ele não conhecia, diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás, porque por amor do nome saíram, e sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Ele vai dizer assim: olha, Gaio, você tem tido a visão do reino, porque estes homens que passaram pela sua casa, eram pessoas que foram convocadas pelo Senhor para uma missão, e foi por causa do nome do Senhor que eles saíram, e eles receberam na sua casa não somente a hospedagem, mas receberam na sua casa o acolhimento, e essa era uma palavra técnica que nós vamos encontrar no Novo Testamento, que representava o sustento financeiro para a próxima etapa da viagem. E eles então estavam sendo encaminhados por Gaio para a próxima etapa, para o próximo lugar onde eles deveriam parar e falar e pregar a palavra de Deus. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo usando essa mesma expressão em Romanos, vamos encontrar o apóstolo Paulo usando essa mesma expressão em Coríntios, e ele em Romanos diz assim: bom, eu sinto que Deus está me chamando para falar na Espanha, e eu vou passar por aí, por Roma, e espero que vocês me acolham e me encaminhem até lá. Essa parte da viagem está por conta de vocês. E é assim que Deus fazia. E pessoas que tinham a visão do reino, pessoas que podiam compreender aquilo que Deus estava fazendo, pessoas que podiam entender a extensão da obra, pessoas que viviam esta fé em ação, eram aquelas que encaminhavam, eram aquelas que enviavam, eram aquelas que sustentavam o povo de Deus. Um dos exemplos mais bonitos que eu vejo de como Deus prepara todas as coisas para esta obra de missões no mundo está em Atos capítulo 18. Certa vez eu preguei sobre esse capítulo e preguei sobre o tema um missionário desanimado. Porque quando a gente começa a ler aquele capítulo sobre como nasceu, capítulo 17, capítulo 18, como nasceu a igreja de Corinto, a gente vai descobrir que foram momentos tão difíceis na vida do apóstolo Paulo. Ele havia saído de um fracasso, dentro do ponto de vista humano. Ele chegou a Atenas para pregar, chegou lá naquele grande estádio, muitas pessoas ouvindo, e ele começa a falar o seu melhor sermão sobre o Deus desconhecido, e no meio do sermão o povo começa a gritar: já ouvimos o suficiente, pode parar. Acabou ali. E algumas poucas pessoas o procuram para ouvir um pouquinho mais. E ele sai agora para a cidade de Corinto. E ele começa ali com muita dificuldade o seu trabalho. E começa sozinho. E diz a palavra de Deus que esse homem começa a sofrer angústia. E Deus começa a levantar os meios de socorro. E Deus então manda companheiros para aquela missão.
E Deus levanta um casal, Áquila e Priscila, para estarem naquela cidade e serem companheiros de missão. Eles foram lá para trabalhar, para fazer tendas, mas eles foram por causa do nome do Senhor Jesus fazer tendas naquele lugar. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que os missionários não são só os profissionais do Evangelho. Nós precisamos viver uma época em que as famílias sejam missionárias. O que eu quero falar aqui é alguma coisa muito séria e profunda. Deus quer levantar famílias comprometidas com o Evangelho, a ponto de orarem ao Senhor e de saberem de Deus aquilo que Deus tem para elas. E algumas destas famílias, meus queridos irmãos, ouvirão a voz do Espírito Santo dizendo: mude para a cidade tal, mude para a cidade qual, e ali você vai montar a sua loja, a sua empresa, o seu trabalho, mas Deus vai colocar você ali como representante dele naquele lugar para a proclamação do Evangelho. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo sempre cresceu assim, com um povo comprometido com o Evangelho, com um povo que não estava preocupado se havia ou não havia igreja naquela cidade, porque ele sabia que onde ele estivesse nasceria uma igreja, porque ele seria o servo do Senhor naquele lugar. Eu creio que nós estamos vivendo uma crise de fidelidade, e essa crise de fidelidade está acontecendo em todas as áreas. Está acontecendo na área financeira, está acontecendo na área moral, está acontecendo na área de palavras bonitas e ações feias, mas está também acontecendo com um povo de Deus que não cumpre a sua missão, não é sal e nem é luz, e às vezes mudam de cidade, mudam de local, e não entendem que Deus tem para eles uma missão, ali onde eles estão. Áquila e Priscila saíram provavelmente de Roma e foram até Corinto, e quando chegaram lá entenderam por que Deus os estava mandando. Ele estava ali mandando para acolher Paulo no seu lar e ajudá-lo emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. E Paulo então se associa com aqueles homens e ele começa a fazer tendas junto com eles, e é um momento da graça de Deus de restauração na vida do missionário. E a palavra de Deus vai nos ensinar que depois que ele foi restaurado, pelo aconchego daquela família, pelo apoio espiritual, pelas orações, pelo trabalho comum, chega a oferta da igreja de Filipos. Quem ensinou o mundo a levantar ofertas missionárias foi a igreja de Filipos, e ninguém vai roubar dela o galardão, porque ela sentia paixão pelo missionário Paulo. E onde ele estava, eles descobriam e mandavam os seus emissários, mandando o provimento para o trabalho. E a oferta que a igreja de Filipos mandou a Paulo permitiu que ele durante 1 ano e meio ficasse na cidade de Corinto pregando a palavra de Deus. É assim que Deus trabalha, com homens como Gaio, que passam no teste da verdade, que passam no teste do amor, que vivem a fidelidade na graça de Deus. Por que fazemos essas coisas? Por que nós estamos preocupados com a obra de missões? Por que levantamos de tempos em tempos ofertas missionárias? Por que estamos preocupados com estas coisas? Porque entendemos que Deus levanta pessoas para que o mundo seja salvo. João nos diz isso claramente, versículo 7, porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Aqueles irmãos que estavam passando pela casa de Gaio, saíram dos seus lares, das suas famílias, da sua terra, por causa do amor do nome de Jesus Cristo. E só quem já recebeu do Senhor um chamado pode entender o que é isso.
Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus me chamou para a obra do ministério, eu tinha 12 anos de idade. E eu tinha a convicção de que Deus me chamava. Deus confirmou isso várias vezes no meu coração. E meus irmãos, era um fogo assim como é hoje, consumidor no meu coração, porque eu não aguentava mais esperar. Eu tinha 12 anos de idade. Chegou aos meus 16 anos que eu entrei no colegial, eu cheguei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, marquei uma entrevista com o deão acadêmico e disse: eu quero me matricular. Ele olhou para mim e perguntou: que idade você tem? 16 anos. Você já terminou o seu curso colegial? Não. Você precisa fazer o seu curso colegial. Eu farei, mas me deixa começar, eu não posso perder tempo. Deus me chamou. E aquele homem com toda a sabedoria diz: Deus lhe chamou, mas Deus quer que você se prepare. Mas olha, eu tenho convicção de Deus, eu quero começar. Olha, eu prometo para o senhor que vou estudar, eu vou ser o melhor aluno do colegial, mas eu quero começar já. Não posso, aguarde. E quando eu fiz 17 anos, eu voltei lá e marquei outra entrevista com aquele homem. E disse: eu já fiz o primeiro colegial. Estão aqui as minhas notas. Eu falei: sério? Está aqui o meu currículo. Eu fui lá, tirei um currículo, como se fosse fazer uma transferência, com todas as minhas notas. Está aqui, a minha ficha. Me deixa entrar, por favor. Ele disse: não, volta e termina. Meus irmãos, eu fiz isso até que ele me aceitou, quando eu terminei o colegial. Todo ano eu voltava lá. Todo ano. Porque Deus, quando nos convoca, coloca um fogo dentro da gente. Eu tenho que servir. Meus irmãos, quando eu estava no 4º ano da faculdade teológica, bateu um desespero. Senhor, já esperei o colegial inteiro, já esperei terminar o ginásio. Eu já era pregador naquele tempo, já pregava. Mas Senhor, agora eu quero ministério. 4º ano. E agora o que vai acontecer? E eu me lembro que numa quarta-feira bateu um desespero tão grande, que eu disse para minha noiva, hoje minha esposa: olha, meu bem, se a gente não estivesse pensando no casamento, não tivesse com todas as coisas acertadas, eu largava tudo hoje, o meu emprego, tudo, saía por esse mundo. Eu não aguento mais. Por causa do nome do Senhor Jesus, só por isso, meus irmãos. É o nome do Senhor Jesus quem nos constrange, que nos toca, que nos empurra, que nos impulsiona. E o que João está dizendo para Gaio: olha, nós devemos olhar para estas pessoas que são convocadas pelo Espírito por causa do nome de Jesus. Porque quando nós estamos investindo nestas vidas, meus irmãos, nós estamos investindo na obra do Senhor Jesus na terra. E como diz Mateus 10, versículos 41 e 42, nós estamos fazendo isso como se fosse para o próprio Cristo. Eu não sou Jesus, nem os meus colegas, nem os missionários do mundo são. Mas Jesus vê que quando o seu povo, comprometido, fiel, investe na obra de Deus, na terra, este povo está investindo em Jesus, naquilo que Deus quer fazer nesta terra. E ele vai dizendo: mas por quê? Porque há um comando desse Espírito Santo. E como Deus age? Deus age com pessoas que vão, Deus age com pessoas que ficam, porque nós somos cooperadores desta obra. E é isso que a palavra de Deus vai dizer: portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Nós somos um exército, e o exército de Deus está aqui. E alguns vão trabalhar na intendência, alguns vão trabalhar com as provisões, alguns vão trabalhar com o socorro, outros vão trabalhar com o transporte, outros vão estar lá na frente da batalha, mas tudo isso é o povo de Deus. E é isso que a palavra nos ensina: nós somos cooperadores.
Quando um servo de Deus vai à Albânia falar de Jesus, e nós estamos ligados com ele em oração, e nós estamos ligados com ele no sustento, e nós somos aqueles que são como Áquila e Priscila, que dão o apoio emocional, espiritual, material. Nós somos cooperadores com ele, é como se nós estivéssemos junto com eles. É isso que a palavra está ensinando. Quando André, aquele homem que foi o contrabandista de Deus, começou a sua obra, ele começou por um movimento do Espírito Santo incrível. E esse movimento de chamada de Deus para aquele homem não começou com ele, começou com uma outra pessoa. Ele morava na Holanda. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se recuperando de todas aquelas dificuldades, quando de repente chega na sua cidade, na sua casa, alguém batendo na porta. Pois não. Você é André? Sou. Eu tenho uma missão esquisita, você talvez não vai entender, mas Deus me mandou aqui para ensinar você a dirigir. Eu não conheço o senhor, mas Deus me mandou aqui para ensinar você a dirigir. E ele, com aquele Volkswagen de 1950 e alguma coisa, começa a ensinar a André a dirigir. E todo fim de semana ele ia lá com o seu Volkswagen na cidade vizinha ensinar a André a dirigir. André já estava dirigindo. E um dia volta esse homem e diz assim: Deus me mandou agora entregar esse carro para você. Mas para quê? Não sei. Só sei que Deus me mandou entregar esse carro para você. E aquele homem entregou o carro e foi embora. O único carro que aquele homem tinha. E aquele carro, aquele Volkswagen, foi o primeiro carro que Deus usou para contrabandear as Bíblias do outro lado. Do lado comunista, que era proibido chegar ali a palavra de Deus. E André só foi saber disso depois. Porque toda a estrutura para aquela obra já havia sido dada por Deus na sua sabedoria e na sua provisão. Nós somos cooperadores com Deus. E somos cooperadores com aqueles que Deus chama. Você é cooperador, mas nesse espírito de entender por que fazemos, para que fazemos, de que maneira fazemos. Será que o nome do Senhor Jesus o constrange a testificar da palavra, a servir em amor, a abandonar o pecado, a socorrer os aflitos, a exercer a hospitalidade, a ser um dizimista fiel, a contribuir para missões, mas acima de tudo é o nome do Senhor Jesus que faz isso? Porque é isso que João está dizendo, que é por causa do nome que devemos fazer isso. Não é porque somos cooperadores com aqueles que fazem a obra de Deus por causa do nome, como um grande exército, que devemos fazer isso. E a última razão que ele dá para que Gaio continue fazendo essas coisas é porque estas pessoas não têm outro meio de sustento. E ele vai dizer isso claramente, porque por amor do nome saíram sem nada aceitar dos gentios. O que ele está dizendo é que essas pessoas não saíram a carta de dinheiro, nem eram mendigos ou mercadores da palavra de Deus, mas eles estavam ali cumprindo uma missão em nome do Senhor Jesus. E que era a obrigação do povo de Deus financiar o que o mundo nunca irá financiar. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Isso não é papel do governo, isso não é papel de ninguém. Não é papel daqueles que estão lá fora. Mas é papel do povo de Deus. É um privilégio do povo de Deus. E é isso que às vezes a gente não compreende. Que isto é privilégio. A expansão do reino de Deus
é privilégio dos servos de Deus. E eu creio que, à luz da mensagem que ouvimos domingo passado, do pastor Oliveira Araújo, nós devemos fazer isso enquanto é dia, porque a noite vem, está chegando. Essa era a vontade de Deus, e esse era o testemunho de Deus a este homem, de João, a respeito deste homem, chamado Gaio. Mas nem sempre as coisas são tão boas assim, e agora vem uma contrafacção, e vem algo bem diferente, que é Diótrefes, e ele começa a falar nos versículos 9, 10, a respeito de Diótrefes. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe, pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem, e ainda os exclui da igreja. Diótrefes era um outro pastor desta mesma igreja. Já pensou que confusão? Duas linhas completamente diferentes. E agora então João começa a falar sobre a vida desse outro homem, que estava na frente, na liderança, chamado Diótrefes. Não era dos melhores o testemunho a respeito dele. Ele não concordava com Gaio, nem praticava as mesmas coisas que Gaio fazia, e o pior ainda, impedia que os outros praticassem, criando confusão e até expulsando da igreja aqueles que não concordavam com ele. Mas por que esse homem fazia isso? Nós já vimos por que Gaio fazia aquelas outras coisas, mas por que esse homem não fazia e impedia até aqueles que queriam fazer? E a primeira razão vai parecer esquisita, por causa do prestígio social. Diótrefes é um nome bastante incomum. Gaio era um nome bem comum, mas Diótrefes não. Era um nome bastante incomum, muito raro. E traduzido significa criado por Zeus, bebê de Zeus. E só se encontrava esse nome em famílias nobres e antigas, tradicionais. Esse era o costume. Era um nome de famílias bastante tradicionais. E era justamente, alguns acreditam, o prestígio social que estava por trás desse comportamento esquisito desse homem. Talvez, se essas pessoas fossem importantes, fossem homens de negócios, ele os teria recebido com alegria na sua casa. Mas eram humildes, missionários, que não tinham eira nem beira. Então esse eles não queriam. Esse não vale. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo isso? Eu conheço uma grande igreja de São Paulo que começou um trabalho de evangelização na cidade. E o local onde eles estavam da cidade era um local onde tinha muitas pessoas de uma classe social bem baixa. E aquela era uma igreja que tinha muita gente de uma classe social alta. E começou a confusão naquela igreja, meus irmãos. Porque as pessoas que entravam naquela igreja para ouvir a palavra de Deus tinham roupas esquisitas, tinham um cheiro esquisito, tinham um jeito esquisito. Ah, mas pastor, aqui não é o lugar para isso. E aí depois, numa assembleia, discutiram tanto a respeito disso. E eles fizeram lá na galeria um canto cercado por cordinhas, especialmente para receber esse tipo de pessoa. Eu quero saber se o sangue de Jesus foi vertido só para os ricos, ou só para os pobres. Eu quero dizer uma coisa a vocês: o sangue de Jesus foi vertido para todo aquele que invocar o nome do Senhor ser salvo. E meus queridos, quanto pecado e quanta vergonha passamos diante do Senhor, porque não entendemos a graça de Deus. Prestígio social, meus queridos, é ilusão do diabo. Sabe por quê?
porque é vazio. Hoje você tem, amanhã você não tem mais. Hoje você pode estar numa coluna social, amanhã ninguém lembra do teu nome. Jesus foi aplaudido num dia e crucificado no outro pela mesma multidão. Quantos relacionamentos têm sido quebrados por causa dessa idiotice? Quantos infelizes têm sido casados porque esse tem dinheiro e aquele não tem? Estão sofrendo porque não perguntam a Deus qual é a vontade para os seus filhos no casamento. Estão olhando se tem dinheiro ou não. Queridos, isso é ilusão do diabo. Não entrem nessa ilusão, porque nós temos que aprender a descobrir valores espirituais no coração das pessoas. Sabe qual era o problema de Diótrefes? Porque ele não fazia essas coisas. Ele era muito importante para fazer essas coisas, e geralmente é assim, né? Eu acho que eu já contei aqui de um médico que disse que esse templo nunca seria construído pelo dinheiro dos ricos, porque rico não dá dinheiro para nada, mas sim com o salário suado dos pobres. E é verdade. Você vai olhar a lista de dizimistas lá embaixo, você vai descobrir que tem poucas pessoas de posses que estão lá. Geralmente estão os assalariados ali, que são fiéis. Sabe por quê? Porque eles estão acima dessas coisas. Agora, a graça de Deus serve para um e para outro, e Deus quer restaurar um e quer restaurar outro, mas tem que ser fiel. Fé em ação, tirando o preconceito de lado que é diabólico. Sabe o que mais que a palavra de Deus vai nos ensinar? Que esse homem não conseguia entender essas verdades e brigava por causa dessas coisas. Olha só, versículo 19 vai dizer qual era o pecado de Diótrefes. Versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles o quê? Vamos falar alto? Primazia. Ele gosta de estar no primeiro lugar. Ele gosta de estar em primeiro lugar. Só que quem gosta de estar em primeiro lugar não aprendeu a maior de todas as lições, é que Jesus precisa estar em primeiro lugar. Colossenses 1,18 vai nos dizer que Jesus recebeu de Deus a primazia. Deus o exaltou e colocou em primeiro lugar. E toda vez que Deus coloca algo e que nós não colocamos esse algo em primazia, e colocamos os nossos objetivos pessoais sim em primazia, nós vamos estar fora da vontade de Deus e fora do alvo de Deus. E olha, meus irmãos, quando a gente começa a estudar esses versículos, a gente vai entender que nós não estamos somente fora da vontade de Deus, mas nós passamos a ser instrumento do diabo no meio da igreja. Duro esse sermão, né? Mas é verdadeiro na palavra, porque é na humildade de espírito diante do Senhor que Deus atua. Deus precisa baixar nossa cabeça, nós somos orgulhosos, nariz empinado, e Deus tem que quebrantar-nos, para que nós na humildade de espírito sejamos abençoados. Mas enquanto nós estamos nos exaltando a nós mesmos, Deus não nos exalta. É isso que a palavra está ensinando. Jesus nunca será Senhor em alguém que quer ter a primazia. Nunca será Senhor. Porque Ele não será fiel à palavra em nenhum lugar. Ele não será fiel à palavra de Deus nem nos dízimos, nem nas ofertas, nunca. Mas não será especialmente no amor, no socorro, porque Ele tem a primazia, porque tem outros que façam. Eu não vou meter a mão nessa massa. Ele não tem o espírito quebrantado para servir. Ele nunca vai chegar à plenitude do Espírito Santo, porque sem o quebrantamento não há plenitude do Espírito na vida. Porque para vivermos a plenitude do Espírito, precisa que Jesus tenha a primazia na nossa vida.
O que esse homem Diótrefes queria era posição e poder. E ele achava que era de Deus. Mas na verdade ele não queria posição e poder de Deus. Ele queria simplesmente ter o controle e ter a primazia. Vocês já perceberam, meus queridos irmãos, que os que mais criticam na igreja são os que menos fazem? Você já percebeu que eles estão sempre dizendo: será que alguém não fará nada a respeito disso? Mas dificilmente dizem: estou pronto para fazer. Ah, ninguém vai visitar fulano. Vai você, em nome de Jesus. Estou falando sério. Eles sempre querem ser servidos, mas nunca querem servir. Esse, meus irmãos, é o espírito do diabo, que divide, que quebra, mas que não serve. Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E esse deve ser o espírito que deve haver na igreja, de serviço, de alegria, de prazer na presença do Senhor, de ser cooperador com as coisas de Deus, de ser aliado da verdade, e de ter a alegria. Que prazer que eu pude servir o meu Senhor, porque eu não faço isso para A, para B, para C, eu faço para Jesus Cristo, Senhor meu. Eu canto para Jesus, eu trabalho para Jesus, eu saio na rua para Jesus, eu vivo para Jesus, Ele tem a primazia. Aí começamos a entender alguma coisa sobre o Senhor.